Viviane, boa noite, seja bem-vinda à nossa igreja, ao For Business. O For Business é um projeto que nasceu no coração de Deus, pro coração dos nossos pastores e que tem feito a diferença na cidade de Uberaba. Eu tenho certeza que através dessa palavra técnica, para os nossos empresários, eu tenho certeza que Deus vai te usar também para que possamos receber chaves de prosperidade, destravar futuros e destinos aqui no nome de Jesus. Amém? Amém. Fique à vontade. Deus te abençoe, Deus te use para abençoar as nossas vidas nessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. E ao longo da nossa conversa, por que eu escolhi trabalhar com liderança? Por que me veio esse chamado? E assim como foi para mim, eu espero que seja para vocês também. Hoje eu fui convidada para falar da importância da liderança nas empresas. Quem é a Viviane? Viviane foi uma pessoa que entrou numa faculdade e que, por mais que eu me dedicasse, eu sabia que talvez ali não era o meu lugar. Sempre busquei ser uma boa profissional, fazer o melhor, entregar o melhor de mim. Mas eu sabia que tinha algo a mais que eu podia fazer e que não era ali, mas eu também não sabia o que era. Então, chegou um momento da minha vida e hoje eu estou aqui com a minha família. Eu fiz questão de trazer o meu pequeno, o meu filho e o meu esposo, porque foram pessoas que acreditaram em mim. Se hoje eu estou aqui, com certeza o Davi, que é o meu filho de 10 anos, ele tem muito a ver com essa minha história, com a minha identidade. E por causa dele, com um desejo forte de viver a maternidade, eu escolhi fazer uma transição de carreira. Trabalhei em várias empresas, trabalhei com gerenciamento de projetos, tive a honra de encontrar aqui um ex-aluno meu que está aqui. Que prazer poder te encontrar hoje, prosperando, uma pessoa boa, de família. E a gente, por onde passa, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. E foi aí, nesse momento de decisão, que eu entendi que talvez lá fora da empresa eu poderia impactar muito mais. Fiz as minhas formações, não vou ler minhas certificações todas. Quem quiser saber é só entrar no site. Mas são mais de 13 certificações para entender esse universo do desenvolvimento humano. Para entender o que faz com que as pessoas consigam prosperar, consigam ter sucesso na carreira, consigam fazer empresas crescer. E eu fui em busca dessa resposta. Entrei no mercado e na época que eu entrei, ninguém sabia o que era coaching. Uns já tinham ouvido falar, associava com treinamento, associava com carreira, mas ninguém sabia bem o que era aquilo. E foi ali, atuando com os primeiros clientes, fazendo a diferença na vida das pessoas, vivenciando talvez o que eu entendia que fazia sentido como missão de vida mesmo. E eu comecei a atender profissionais, pessoas que estavam buscando crescer nas suas carreiras. Eu comecei a ajudar também empresários e pessoas que estavam ali em posição de liderança. E aí eu ficava assim, gente, eu já fui liderada por vários líderes. Líderes bons, excelentes e alguns nem tanto assim. E eu digo para vocês, o tipo de liderança que a gente escolhe ser deixa marca na vida das pessoas. Então foi nisso. Entendendo essa realidade daqueles que me procuravam e entendendo a realidade dos liderados e de quem estava em posição de liderança, que eu fui vendo que tinha uma lacuna. E o que adiantava eu trabalhar no processo de coaching? Coaching não dá respostas, coaching não é palestra, coaching não são palavras motivacionais que a gente chega aqui e fica falando, vai, você consegue, isso não é coaching. O coaching é um processo sério, onde a gente trabalha com as emoções das pessoas, com as crenças, com a identidade do ser humano, e é algo muito sério.
Então, nesse momento, eu fui entendendo que essa lacuna que faltava era conhecimento. Faltava saber como agir para liderar pessoas. Faltava ferramentas, faltava talvez estratégia. O pastor falou de estratégia hoje, como é importante a gente ter estratégia. E foi aí que eu migrei a minha posição no mercado, digamos assim, para especialista em liderança. Hoje a minha missão, ela é ensinar técnicas de liderança, ensinar pessoas a liderar pessoas, é transformar pessoas comuns em líderes extraordinários. Pode passar, por favor? E o que é liderar? Sempre que eu faço essa pergunta, vem um monte de respostas. Algumas certas, algumas tortas. Liderar não é sobre pessoas, não é sobre processos, é sobre pessoas. E às vezes eu vejo o líder falando assim, o líder tem que entender de tudo que acontece na empresa e ele tem que entender de cada etapa do processo. Excelente se assim for. Mas mais do que isso, o líder, ele precisa entender de gente. Ele precisa entender de pessoas. Então, o que é liderar? Eu costumo falar que liderar nada mais é do que influenciar. Hoje, eu tenho uma empresa, não só a minha empresa de treinamentos, mas hoje talvez seja um dos meus maiores desafios, liderar empresários. Deus me colocou numa posição aonde eu não acreditava que eu era capaz. Eu fui com medo, mas eu fui. Eu puxei uma amiga, me convidaram para ser presidente do primeiro grupo que se formou aqui em Uberaba de negócios. Você vem comigo? E ela disse, não tem como dizer não para você. E assim eu comecei a minha jornada. Mal sabia eu que dali a pouco ela não estaria mais comigo. E foi muito difícil me encontrar novamente numa posição onde eu estivesse segura para continuar o que eu acreditava. Não foi fácil. Eu tenho alguns amigos que estão aqui, que me acompanharam desde o início dessa jornada. Mas eu acreditava que aquilo que eu estava trabalhando era algo tão poderoso e que poderia realmente transformar a vida dos empresários, que eu não admitia desistir. Eu não aceitava desistir. E como especialista em liderança, eu levei o meu negócio para dentro dessa organização como estratégia, ou trouxe essa estratégia, essa organização para dentro do meu negócio. E como especialista em liderança, eu pensava, eu não posso errar. Porque se eu erro, eu estou sendo visível, tenho uma grande visibilidade. E se eu erro, quem vai confiar no meu trabalho? Quem vai me contratar para ensinar liderança, para desenvolver liderança? E foi ali que eu comecei uma jornada riquíssima de desenvolvimento mais uma vez. Me desenvolver para ser líder de líderes. Que frio na barriga. E eu olhava, falava, quem sou eu? Empresários, eu tenho 8 anos, 6, 8 anos de negócio. E eu vou liderar um empresário que tem 40 anos de mercado. Quem sou eu? Quem sou eu? E foi aí, numa reunião de estratégia, que eu puxei a responsabilidade para mim, mergulhei no conhecimento que eu entendia que se fazia necessário e marquei uma reunião para ajudar. Eu preciso ajudar o meu time. Por isso, eu estudei de manhã, de tarde, de noite. O meu filho estava no ano de alfabetização, era ano de pandemia. Eu cuidava das coisas do BNI de manhã. À tarde eu acompanhava ele todos os dias na aula dele, porque eu não podia falhar com essa pessoinha
Eu não podia fazer ele perder talvez um ano. E eu escolhi, graças a Deus eu tive a oportunidade de tomar essa decisão. Muitos pais, muitas mães não puderam tomar essa decisão. Mas um momento que eu tomei uma decisão de enfrentar todos os meus medos, eu colhi o fruto. E eu pude acompanhar esse pequeno na educação dele, né, filho? Por isso ele está aqui hoje, porque ele me inspira, ele é minha força, ele é meu motivo. E quando a gente fala de liderar, a gente não lidera somente nas empresas. Pode passar, por favor. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, da importância da liderança em casa. Nesse contexto, eu ajudando esse empresário, eu conversando com ele, ajudando ele a ajudar o time dele, eu percebi, falei, como são os talentos? Esse empresário que tem 40 anos de mercado, ele tem uma falta também de habilidade em algo que eu posso somar. E aí eu falo para vocês, ninguém é tão grande que não tenha algo a aprender. E ninguém é tão pequeno que não tenha algo a ensinar. E lá estava eu, ajudando esse empresário, com as minhas habilidades, com o meu conhecimento e com o meu talento. E assim, ele também, né, me ajudou muito, né, trazendo ali vários ensinamentos, várias dificuldades que ele já passou, compartilhando informação e a gente cresce junto, um somando com o outro. E aí eu queria contar para vocês, por que é importante a gente falar de liderança, a gente fala tanto de liderança, o pessoal do Sebrae está aqui, a gente trabalha tanto esse assunto, e por que isso ainda se faz necessário? E aí eu vou falar para vocês, trazer uma informação que eu não sei se vocês já se atentaram. Nesses 2 últimos dias, eu estava num hotel, que inclusive nós temos uma colaboradora aqui que nos apoiou. Eu falo que a gente faz parcerias e realiza projetos juntos. E nesse treinamento, essa turma já me trazia situações que era característica do que está acontecendo agora no mercado. Essa geração Z, essa geração nova, como que a gente lidera essas pessoas? E sabe o que está acontecendo nesse mercado? Que essa geração Z, que nasceu totalmente conectada com o celular na mão, com 2 anos, né, nem aprendeu a ler ainda, já está manuseando a tecnologia. Essa geração, ela traz para a gente um desafio. E o desafio que as empresas estão enfrentando é que essa geração conhece outras formas de empreender, outras formas de ganhar dinheiro. E eles valorizam algo que impede que eles tenham esse desejo de liderar. E hoje nós estamos vivendo uma crise porque não temos líderes. Mas não é de agora, não. Talvez agora está um pouco mais acentuado. Mas isso já vem de longo tempo, de longa data. A gente sempre acompanha as pesquisas. Falta líder no mercado. Os executivos de alto escalão estão preocupados com a continuidade dos negócios, porque não se tem líderes competentes o suficiente para manter esse negócio, né, por muitos e muitos anos. E é aí que muitas empresas fecham, porque a liderança que chega talvez não está preparada, ou não se encontra pessoas que queiram assumir responsabilidades. Liderar, gente, isso é difícil demais. E sabe por que é difícil? Porque nós não somos matemáticos. Nós não somos uma ciência exata.
E nós precisamos olhar para essa geração e só tem um jeito de liderar essa geração. Só tem uma forma. Quando a gente vê os pastores aqui falando, observem como eles agem. O que Deus deu para eles conseguir tocar o coração de cada um de vocês. Lá no BNI, a gente não lidera mandando no empresário. O empresário, ele tem vontade própria, ele tem agenda própria, ele tem a agenda dele. Mas eles assumem funções também lá dentro. Como que eu lidero essas pessoas? Só tem um jeito. Pode passar, por favor? Hoje, eu quero trazer para vocês esses números. O Instituto Gallup de pesquisa, ele sempre publica informações de mercado para a gente. E ele aponta que os gerentes são responsáveis por 70% do engajamento dos colaboradores. Nossa, Viviane, 70%? Os números não mentem. E quando a gente pensa isso, dá frio na barriga. E aí eu ouço muitas vezes falar assim, é muita responsabilidade em cima do líder. É. Mas o líder, ele quando se desenvolve, ele passa a ter um poder extraordinário. E nós temos uma outra informação também. Quando as pessoas pedem demissão das empresas, elas não estão se demitindo das empresas. Elas estão se demitindo dos líderes. Agora imagina você, quando você faz um treinamento, e isso já aconteceu, das pessoas falarem assim, por que eu não fui buscar isso antes? Por que eu não fui me desenvolver antes? A jornada da liderança é uma jornada que existe continuamente desenvolvimento. Um líder nunca para de aprender. Ele vai buscar conhecimento técnico, ele vai buscar conhecimento sobre comportamento, sobre inteligência emocional. E quanto mais ferramentas esses líderes possuem, mais poder eles têm para conduzir pessoas. E eu fico muito feliz de falar para vocês que o caminho do desenvolvimento humano, ele acontece aqui na igreja, ele acontece na sua casa, ele acontece no ambiente profissional e ele pode acontecer a todo momento, desde que vocês estejam abertos para isso. Pode passar, por favor? E Viviane, quando foi que Deus tocou no seu coração e falou, vai, ensina liderança? Essa é a sua missão. A gente começa a liderar a nós mesmos, na nossa carreira, quando a gente toma a decisão de ser melhor do que somos hoje. E quando a gente escolhe, a cada dia, melhorar 1%. E foi nessa busca de me capacitar. Vocês acham que a empresa contratava coach que tinha acabado de entrar no mercado? Não é porque eu estava na revista, ou na televisão, ou no jornal, que as empresas me contratavam. Eu precisava ser competente o suficiente, gerar confiança suficiente para que elas me contratassem. E foi nessa busca, né, de qualificar, buscar conhecimento, entender o máximo de estratégias que eu podia, né, conquistar, que eu encontrei essa figura. Eu me sinto amiga dele, ainda serei. Esse é Márcio Fernandes. Quem é Márcio Fernandes? Por que ele me chamou a atenção? Era o líder mais admirado do Brasil. Esse cara liderava 4.000 pessoas. 4.000 pessoas é muita gente.
E como que ele conseguia ter 99% de engajamento do time dele? É mágico ou não é? É extraordinário isso. 4.000 pessoas, 99% de engajamento. O que será que essa pessoa fez? E foi aí que eu entendi. Entrei, mergulhei no universo dele e fui entender o que ele estava usando de ferramenta, de estratégia e conhecimento. Pode mudar, por favor. E ele me trouxe uma informação que, com o tempo, eu fui amadurecendo e entendendo isso, que felicidade dá lucro. Eu tenho certeza que quando vocês chegam aqui com emoções negativas, vocês vão travar o processo de prosperidade de vocês. E aí vocês buscam apoio para se reerguer, se fortalecer. Porque isso daqui não era uma crença da Viviane. Quem era a Viviane? Uma profissional que trabalhou numa multinacional, tudo bem, participou de vários projetos. Mas quem era a Viviane para falar disso? Esse cara, ele me trouxe a prova de que a liderança que eu acreditava funcionava. E no meio de uma crise, esse cara não desmentiu ninguém e ainda fez o negócio crescer. E a filosofia de gestão dele traz isso que a gente tanto trabalha, tanto conscientiza os empresários, qual é o seu propósito. E eu tenho certeza que se você procurar o Sebrae vai te perguntar por que você quer fazer isso. Qual a diferença? Qual é o propósito do seu negócio? A diferença que você quer fazer no mercado. E não acontece sem esse propósito claro e definido. A filosofia de gestão dele é pautada nas relações humanas. Então eu pensei, liderança humanizada funciona. Liderança humanizada, entender de pessoas, funciona. E meus irmãos, eu vou falar para vocês, liderança humanizada não é passar a mão na cabeça das pessoas. Não é ser bonzinho. Isso não é liderança humanizada. Liderança humanizada é a gente entender que por trás das atitudes existe um ser humano cheio de complexidades que justifica que aquele comportamento, seja bom ou seja ruim. Felicidade, respeito, competitividade. Se o seu negócio depende de pessoas, você precisa entender de pessoas. A não ser que seja algo muito robótico, você vai precisar entender de máquinas. Mas se depende de pessoas, você precisa entender de pessoas. Ou essa competitividade não vai existir. A eficiência, ela não vai acontecer. Como que trabalhamos eficiência? É processo e pessoas. Sem pessoas, como que o processo vai acontecer? E aí a filosofia de gestão traz o acreditar. Acreditar em quê? Acreditar nas pessoas, acreditar no que você está fazendo, na sua capacidade de realização. E o acreditar faz parte dessa fé que a gente pratica. A fé nos convida a acreditar, talvez não em algo palpável, mas a gente acredita. A gente sabe que existe algo maior. E praticar o bem. Praticar o bem. Praticar boas políticas, praticar o respeito. E quando eu pratico, eu tenho oportunidade de ver resultados e melhorar. Melhorar sempre. Eu falei para vocês o processo de desenvolvimento humano, certo? E a gente melhora também os nossos processos.
a gente melhora as nossas ferramentas de trabalho. A gente melhora a nossa forma de fazer as coisas. E quando eu encontro esse caminho, o que eu faço? Compartilho. É o doar. É ajudar o próximo. É falar, irmão, vem aqui, esse problema que você está passando, eu também já passei no meu negócio. E eu encontrei um caminho que funciona. Deixa eu te mostrar. Compartilhar. Compartilhar recursos, informação, sabedoria, conhecimento, aprendizado. Compartilhar. Pode mudar, por favor? E aí, a minha ficha caiu. Liderança não é filosofia. Liderança, esse cara me provou, é estratégia. E essa é a minha bandeira. E foi no momento, estudando os livros dele, o conteúdo dele, eu falei, eu preciso ensinar isso para os empresários. Porque eu tenho conhecimento, eu conheço as estratégias. Os meus clientes têm resultado. E hoje eu defendo, liderança não é filosofia. Saiam com isso em mente. Liderança é estratégia. Próximo. Mas Viviane, como que eu lidero pessoas? Se pessoas são tão diferentes, né? Eu não lidero Maria da mesma forma que eu lidero João. E por isso eu coloquei aquela figura, porque ali representa você líder, você empresário. E o que são todos esses bonequinhos atrás? Não é o seu time. Eu trouxe eles aqui para vocês lembrarem que na liderança situacional, você precisa não só de uma versão de você mesmo, mas de várias versões. É se reinventar o tempo todo. É aprender novas formas de liderar pessoas. É você entender que o estilo de liderança que eu uso com uma pessoa hoje, amanhã essa pessoa vai me demandar outro estilo de liderança. Hoje eu ensino pelo menos 8 estilos de liderança. Que cada pessoa vai exigir uma coisa de você. A mesma pessoa amanhã já é outra, desenvolvida, amadurecida, transformada, e ela vai te demandar outra versão de liderança. E aí sejam abertos para que vocês consigam trabalhar essa desenvoltura e quanto mais entendemos de pessoas, mais a gente consegue saber que estratégia usar com ela. E aí você me fala assim, ok, Viviane, são 8 estilos de liderança que você ensina, mas você veio aqui hoje para contribuir. E como que eu posso contribuir de maneira significativa e talvez fazer a diferença para alguém aqui hoje? Pode mudar, por favor. Ele é a minha resposta. Ele é a minha resposta. Ele me colocou num lugar, Deus me colocou num lugar que eu achava que eu não era capaz. Mas alguém acreditou em mim. Falou, você já faz. Isso que você está assumindo já é o que você pratica. Como eu sou feliz de ter pessoas que acreditaram em mim. E hoje eu busco acreditar sempre nas pessoas. E se existe um único modelo de liderança que eu tenho a ensinar hoje para vocês, eu vou convidar vocês a olhar para a história desse homem. Me perguntaram por que Jesus, o maior líder da história, foi capaz de dividir a história entre antes e depois dele. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo
seguem esse homem. E esse homem nos ensinou: se eu quero liderar, eu preciso servir. E Jesus, quando veio para a terra, ele veio com uma missão. E ele sabia que essa missão talvez fosse grande demais e que ele precisava de mais pessoas junto com ele. E ele vai em busca dessas pessoas. E o que ele encontra? Pessoas preparadas? Ele encontra uma pessoa estúpida, uma pessoa bruta, um outro muito simples, o outro cobrador de impostos. E o que ele faz? Vem comigo e eu vou desenvolver vocês. E a gente sempre fala, Jesus não escolheu, ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos. E nós podemos seguir esse caminho. Nós podemos seguir esse exemplo. Jesus serviu de palavra, serviu de apoio, serviu de amor, serviu de humildade, serviu também de alimento, serviu de desenvolvimento, serviu de exemplo. Era uma pessoa muito humilde. Bens materiais não era o que ele buscava. E o bem maior, acho que ele deixou no nosso coração. Então, meus amigos, meus irmãos, se hoje eu tenho algo para falar, qual é o modelo de liderança que vocês devem seguir? Sigam o modelo de Jesus. Sejam servidores. Pode passar, por favor? E aí eu volto a perguntar: quem você precisa se tornar para que você consiga seguir a liderança de Jesus? Servir como Jesus serviu. E talvez nós vamos precisar nos despir de quem não somos hoje. Deixar de lado as nossas verdades, deixar de lado a nossa arrogância, o nosso egoísmo, as nossas fragilidades, os nossos medos, e crescer, aprender, desenvolver. Por isso a borboleta, o processo de transformação, ele deve acontecer em cada um de nós, em cada etapa da nossa vida. Todos aqui estavam preparados para ser pais? Preparadas para ser mães? Possivelmente não. E muitas vezes a gente também não está preparado para liderar nos nossos negócios, porque nós entendemos muito daquela parte técnica, que é aquele talento, né, que nos faz querer abrir um negócio e levar essa solução para o mercado. E possivelmente vocês não estão prontos para empreender. E às vezes a gente estuda, se desenvolve e vem uma pandemia. Quem estava pronto para enfrentar a pandemia? Mas quando a gente tem fé, a gente acredita, aprende que desenvolver é constante, a gente vai ganhando força para se transformar numa nova versão. Uma versão mais capaz, mais preparada, mais munida de recursos internos e externos. Pode passar, por favor? Essa foto, ela tá aí porque eu quero que vocês pensem no tipo de liderança que vocês estão exercendo hoje.
Nós lideramos também na nossa casa. Nós lideramos na nossa igreja. Nós lideramos no nosso bairro. Nós lideramos em sala de aula. Liderança não é sobre um cargo que você ocupa na empresa. A liderança, ela é sobre a sua postura, a sua conduta, a sua forma de viver o mundo. E cantamos aqui hoje no início do encontro, depende da sua visão. É muito comum nos treinamentos as pessoas trazerem uma visão muito fechada. Mas lá na empresa não tem espaço para crescimento. Como você começou? Eu era estagiário e hoje sou coordenador. Como a empresa não tem espaço de crescimento? É necessário a gente olhar de uma forma crítica para os nossos pensamentos. E aqueles pensamentos, né, aquela forma de ver o mundo, essa visão fechada, ela faz com que você lidere em casa também da mesma forma. A gente pode transformar uma vida. Quando eu escolhi trabalhar com liderança, eu sabia que um mundo melhor se faz com pessoas melhores. E dependendo do tipo de liderança que você exerce na sua empresa, o que você pode fazer com as pessoas? Ou você eleva aquele ser humano, ou você derruba aquele ser humano. Reflitam sobre isso. Em casa, quantos pais, mães estão sofrendo com os filhos nas drogas? E eu falo para vocês, é muito doído, é difícil. Esses pais precisam ser apoiados. E quando a gente consegue tocar no coração do filho, possivelmente a gente consegue resgatá-lo. Olhem para as pessoas, não como um crachá que vocês veem. Olhem para as pessoas, não como o seu filho que você tem que dar comida, vestir, levar para a escola. Mas olha o que está mais a fundo. Quais são as crenças que estão se formando naquela pessoa? O que ele está absorvendo lá fora, que o mundo está cheio de lideranças negativas. O mundo está cheio de pessoas que não querem que as outras cresçam, prosperem e seja luz na vida do outro. Nós, como pais, nós temos essa responsabilidade. Carreira. Quem aqui quer crescer na carreira? Depende de você. Você pode ter todos os recursos à sua disposição. A decisão de usar esses recursos ou de não usar é de vocês. Quando eu vou dar treinamentos, palestras, eu falo, não adianta nada eu vir aqui trazer um mundo de informações se vocês não tomam a decisão de mudar. A gente é ponte, a gente é instrumento, mas a decisão de atravessar a ponte é de cada um. Nos negócios, seu negócio só vai prosperar se você acreditar. Se você se desenvolver e acreditar nas pessoas. E tem empresário que não acredita nem em si. Busquem as pessoas que ajudam. Busquem os órgãos e entidades de apoio. Está aqui o CDL, está aqui o Sebrae e outras organizações que possivelmente eu ainda não conheço. Busca o irmão do lado.
Que maravilha esse evento, pastor. Que vocês podem conversar entre vocês, compartilhar informação, ajudar o outro. E por que não usar isso de forma estratégica para o seu negócio? Hoje eu gostaria de agradecer o meu esposo e o meu filho, porque eles me deram esse apoio. Quando a minha família, na preocupação e na intenção de cuidar, mas Viviane, você vai tentar de novo, você já tentou outras coisas e não deu certo. Eu falei, mas agora vai. Agora tem um porquê muito forte, um porquê maior. E Jesus tocou no meu coração. E eu falei, é isso. E agora vou fazer dar certo. E acredito que deu certo. Pode passar? Lembrem-se, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Não tem nada nesse mundo que vocês não possam realizar. Se um conseguiu, o outro consegue. Tudo que nós precisamos está já dentro de nós. Nossa capacidade de aprender, de absorver, de escutar. Somos sadios, temos força para trabalhar. E se vocês querem um manual de liderança, eu vou te dar. Sabe qual é? O maior manual de liderança. E talvez o melhor manual de pessoas são os livros bíblicos. Não tem nada que você não encontre uma resposta na Bíblia. Ela está cheia de ensinamentos. Cheia de ensinamentos. Basta a gente ler. Pode finalizar, por favor? Líderes. Eu espero que hoje, de alguma forma, eu tenha levado alguma palavra que tenha tocado no coração de vocês ou que tenha provocado alguma percepção. E que vocês possam, a partir de hoje, fazer como eu fiz numa palestra, onde a pessoa falou, o palestrante disse, faça diferente porque todo mundo só reclama. E quando eu cheguei na empresa no outro dia, todo mundo só reclamava. E eu escolhi fazer diferente. E foi ali que começou a minha evolução. Não tenham medo de liderar. Não tenham medo de liderar. Sabe por quê? O mundo precisa de vocês. Levem essa mensagem. Faça diferença na vida das pessoas. E não importa quem passe por você. Você pode, através da sua liderança, do que você aprendeu com Jesus, servir. E às vezes servir vai ser a esperança que o outro está buscando. Espero que eu tenha contribuído com vocês e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Façam a diferença. Obrigada. Uau! Quanto aprendizado, né, gente? Viviane Guerra, liderança humanizada, que é a liderança que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina todos os dias, né? Viviane, nós estamos muito felizes com a sua participação, com a sua entrega, suas chaves. Eu, particularmente, mudei muito a minha visão aqui hoje. Isso é só o início do For Business esse ano, tá, gente? Receba o carinho da nossa igreja. Uma salva de palmas para Viviane. Para Daiane do Sebrae. Eu vi que vocês gostaram muito. Nós já combinamos com ela. No próximo evento ela vai estar aqui com uma equipe maior, um tempo maior para vocês tirarem todas as dúvidas. Uma salva de palmas para ela também. E as meninas do CDL, que eu acho que estão ali atrás, que também todos os eventos estão aqui conosco, que está nos proporcionando aquele momento de networking. Muito obrigada. Obrigada de todo o coração, tá, Viviane?